No Evangelho de São Lucas, desse domingo 6 de setembro, há uma questão essencial que, na verdade, abala milhões de pessoas do mundo, que é o problema da fé. Na marcha que Jesus fazia do interior de Israel em direção à capital, para o confronto final com os inimigos da humanidade, com os inimigos dos pobres, com os inimigos dos povos, que com todos eles atores ali em torno do domínio, da dominação desumana do Império Romano, Jesus se deparou com essa questão da fé por parte dos seus discípulos, e certamente este era um problema das comunidades de Lucas e da igreja primitiva depois da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos pediram a Jesus: aumenta-nos a nossa fé. Eles pediram mais fé para Jesus. E Jesus então usa duas metáforas. Uma, olha, se tiverem um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda que seja, esta árvore, esta fé crescerá imensamente. Ou então, se tiverem fé, podem transportar esta árvore aqui do terreno seco para o mar. Quer dizer, já aí fica claro que a fé é uma questão de intervenção. A fé é uma questão de ação. A fé é uma questão de prática no mundo onde estamos, para transformar a realidade objetiva, material que aí está. E depois Jesus contou uma parábola do homem, dono de uma empresa, de uma casa, que pede seus empregados para fazerem tudo o que eles sempre fazem: servir a refeição, fazer a refeição, servir a refeição, cuidar da casa. E mesmo assim eles teriam feito somente o que lhes é atribuído. E por isso não merecem gratidão. É claro que Jesus aqui não defende a escravatura, a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras até a exaustão dos seus direitos. Não é disso que trata aqui. Mas é de fazer as coisas todas pré-organizadas, pré-determinadas, pré-agendadas, sem extrapolar, sem sair um pouquinho sequer dos limites das agendas impostas. Fé é ultrapassar exatamente o contrário, ultrapassar os limites para mudar o mundo. Quem se mantém dentro dos quadrados, quem se mantém dentro das agendas sociais, das agendas familiares, empresariais, econômicas e políticas, não muda o mundo. E Jesus trazia em si mesmo, no seu ministério, na sua relação com o povo, com os pobres, com os discípulos, com as comunidades, o projeto do reino de Deus, que implica em profunda mudança nas pessoas e no mundo. Fé, então, é interferir para mudar este mundo. Por isso que é preciso entender o que é fé. E Jesus, ao longo dessa sua marcha, dessa sua caminhada, mostrou o que é fé. Que não é aceitar, primeiro não é aceitar as coisas como estão dadas, como são impostas. Segundo é mudar, exatamente na contramão, mudar estas coisas que aí estão. Vê-se isso, por exemplo, no caso do bom samaritano. Para o sacerdote, o levita, era normal, era correto ir e vir da casa onde moravam em Jericó até Jerusalém, fazer o ofício religioso e tal, sem se importar com aqueles que caem à beira da estrada, feridos, atacados, violentados pela sociedade violenta que os contorna. Uma olhadinha para o caído basta, faz parte da agenda. Agora, o bom samaritano, que não vivia dentro de templo, que não vivia enrolado em ritual, em dogmas, em verdades postas,
Foi o que demonstrou fé, porque interveio na situação e modificou o estado de coisas do atacado, do violentado, do atingido pela barbárie da sociedade, e o carregou consigo, procurando curar as suas feridas. Fé é isso, é ação. Ou como Jesus mesmo fez. Para os discípulos dele era normal, era próprio da agenda que o povo à tardinha fosse dispensado para se virar aí nas providências com a sua alimentação. Jesus, no entanto, não concordava que o povo saísse a desfalecer de fome pelos caminhos, pelas estradas, a enfrentar a noite, mas repartiu com eles pães e peixes para saciar a sua fome. Fé é agir contra o que é dado, sem se conformar com as agendas que aí estão. Ou como o caso do filho pródigo, que para o filho mais velho, fé é religião, fazer as coisas certas, é deixar que o filho que jogou tudo fora ficasse para lá e não o acolhesse em casa, arrependido, autocrítico, mudado, e ainda com festas, com celebração, como fez o pai, que é o centro do projeto do reino que Jesus trazia. Para a normalidade, o ciúme equivale, a mesquinharia com o filho que chega é que se impõe. Para Jesus, no entanto, fé é acolher de forma absolutamente radical, com festa, aquele que é capaz de fazer autocrítica e mudar a sua vida. Fé, então, meu amigo e minha amiga, é ação, não é esperar por Deus que caia tudo do céu e se inscreva na agenda da gente para que a gente haja. Fé é o que diz São Paulo, conforme a segunda leitura da liturgia desse domingo 6, que escrevendo a segunda carta ao seu discípulo Timóteo, disse: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Nada de timidez para mudar o mundo, nada de encolhimento para mudar o mundo, nada de cruzar os braços, mas enfrentar. Fé é isso. Não esperar nada de cima, não esperar nada que caia e se escreva na nossa agenda como se fosse um horóscopo dizendo agora é hora de fazer tal coisa. Amanhã é hora de fazer outra. Ontem era de fazer outras. Não. Fé é se entregar a uma luta, a uma mudança, a uma militância, a enfrentar o estado de coisas que aí está. E Jesus mostrou muito bem isso. Então, a partir do paradigma Jesus, a partir do modelo que Jesus representa ao trazer e inaugurar o reino de Deus, que é um reino de compaixão, é um reino de justiça, para chegarmos à paz, é preciso, então, que nós hajamos. Quem tem fé, age. Não fica só se agitando dentro do templo, batendo as mãos, gritando, ou então comungando no altar, passivamente, omissamente, diante de um mundo que se despedaça, estraçalhando pessoas. É preciso agir. Fé é ação, é interferência no mundo para transformá-lo, para modificá-lo e torná-lo mais parecido com aquilo que Jesus veio nos ensinar. Seja isso assim também para ti e para mim, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.